29º domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, Isaías 45, 4 a 6. Salmo 95. Segunda leitura, primeira carta aos Tessalonicenses, 1 a 5b. Evangelho, Mateus 22, 15 a 21. Depois das 3 parábolas, dos 2 filhos, dos vinhateiros homicidas e da festa de núpcias, pelas quais Jesus procurou alertar e ao mesmo tempo quis confrontar os chefes dos sacerdotes e os anciãos a respeito de suas más intenções e ações, segue a reação dos fariseus. Mais uma vez, a reação não foi de conversão, mas de rejeição e de indignação no confronto com Jesus, exatamente como haviam feito com João Batista, fechando-se a voz profética. Os fariseus não desistiram de prender Jesus e fizeram um plano que envolveu religião e política partidária. Deve-se notar a astúcia dos fariseus que não compareceram pessoalmente diante de Jesus, mas confiaram o seu plano aos seus discípulos e aos herodianos. A malícia é tremenda, é delegada a quem se presta para isso, e o plano é envolvente e cheio de requinte. Acreditaram que Jesus não conseguiria escapar dessa armadilha. Quanta maldade havia neles! E por que não dizer, também continua existindo em nós, fechados em nossas falsas intenções? A estrutura é simples. Quem elabora o plano? Os fariseus. Qual o objetivo do plano? Apanhar Jesus em alguma palavra. A metodologia do plano: mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes. A articulação do plano, que se desdobra em 2 momentos. No primeiro está um falso elogio pautado sobre uma verdade a respeito de Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. No segundo está a apresentação da questão sobre a qual Jesus deveria emitir o seu parecer. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? O ditado popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ajuda a perceber o nível de malícia do plano dos fariseus, que porém não contavam com a grande habilidade de Jesus, que chamamos de onisciência, pois percebeu a malícia deles, baseada na sua hipocrisia, deflagrando o plano. Por que me preparais uma armadilha? O dado curioso é que Jesus não recuou e não se negou a dar a resposta. Ele é fiel à verdade que foi dita com tanta falsidade pelos enviados dos fariseus. Ele é o mestre, porque não repete ensinamentos e porque tem a capacidade de dar respostas novas e adequadas para questões velhacas e caducas. Mostrai-me a moeda do imposto. Nota-se que o início da resposta envolveu os malvados que tinham consigo a moeda. Apresentaram-lhe então um denário. Se Jesus tivesse dito não é lícito, os herodianos poderiam acusá-lo de insubordinação ao império, pois estavam sempre prontos para denunciar a Herodes quem agisse dessa forma. Se Jesus, porém, tivesse dito é lícito, os fariseus, zelosos pelas tradições e principalmente no confronto à lei de Moisés, poderiam acusá-lo de não observar o que a lei proibia, o uso das imagens, pois o denário continha a imagem de César, que era cultuado como um ser divino. Não obstante isso, eles tinham com eles a moeda do imposto. Realmente hipócritas. À malícia dos enviados dos fariseus, Jesus respondeu com inteligência e não disse sim ou não, mas os colocou diante de uma pergunta óbvia:
de quem é a imagem e a inscrição, e que teria indiscutivelmente uma resposta mais óbvia ainda, de César. É preciso lembrar que César era o sobrenome do ditador Gaius Július César, que foi assassinado em 15 de março de 44 a.C. Este sobrenome foi assumido por Gaius Octavius Turinus, mais conhecido como Otaviano, denominado de Augusto, quando se tornou imperador e reinou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, sob o qual nasceu Jesus. Contudo, na época da pergunta feita a Jesus, o imperador era Tibério, que reinou de 14 a 37 depois de Cristo e sucedeu a Otaviano. Então a imagem do denário provavelmente era do imperador Tibério. A partir dessa resposta, Jesus deu a sua sentença em forma sapiencial de alto nível. Dai, pois, a César o que é de César, isto é, o denário que continha a imagem e a inscrição de Tibério. Mas ao acrescentar, e a Deus o que é de Deus, Jesus estava indicando que havia um imposto devido somente a Deus. É impressionante, mas Jesus, que é a imagem perfeita de Deus, antecipou nessa ordem o que seria feito dele em seu mistério pascal. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: dai-me a Deus como imposto pela redenção da humanidade, pois somente eu posso pagar o preço do seu resgate. Diante da última fala de Jesus, os enviados ficaram surpresos, o deixaram, isto é, não puderam prendê-lo e foram embora. Versículo 22. Tudo, porém, já estava determinado não pelas intenções dos líderes do povo, mas pelo próprio Jesus, que, tendo domínio da situação, manifesta que veio para fazer a vontade do Pai e dar a sua vida em resgate da humanidade. Um grande problema na vida religiosa e política acontece quando o ser humano, seja fiel ou partidário, torna absoluto o que na verdade é relativo. A história social, política e religiosa de Israel está marcada por muitos problemas dessa natureza. O pior é que os mesmos erros continuam sendo repetidos nas sociedades odiernas e pelas religiões, alimentando o problema e o transformando em um dado cultural sem precedentes. Nesse sentido, Isaías 45, 1, 4 a 6, atesta que a história não transcorre ao léu de si mesma, mas está conduzida por Deus, que se vale até de líderes estrangeiros para recolocar o seu povo e a humanidade nos caminhos do seu plano salvífico. A base é a afirmação que se repete: eu sou o Senhor, não existe outro Deus fora de mim. Os líderes sequer se dão conta de que estão todos nas mãos de Deus. Sem dúvida, a idolatria, seja ela de natureza material ou espiritual, é a raiz dos grandes males que assolam e dividem a humanidade. Pois a idolatria, que é uma injustiça na vertical, gera todas as formas de injustiças na horizontal, em particular nas ações que corrompem as pessoas e os seus ideais de transformação dos sistemas. Enquanto as famílias das nações não derem a Deus a glória devida, Salmo 95, a exemplo do que Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, a humanidade permanece presa nos seus ímpios propósitos e deixa de experimentar, como os chefes dos sacerdotes e os fariseus, a graça da conversão, que é, sem dúvida, o sacrifício que realmente agrada e que, de fato, honra a Deus sobre todas as coisas e pessoas. Ao contrário, quando o ser humano se abre para o anúncio do Evangelho, tudo começa a se orientar devidamente para Deus em Jesus Cristo e na unção do Espírito Santo. É o que Paulo disse aos cristãos de Tessalônica na abertura da sua carta, primeiro escrito de todo o Novo Testamento e que inaugurou um modo novo e eficaz para se fazer presente e para seguir as comunidades por ele fundadas. Na linha de frente estão as virtudes teologais que orientam a vida do fiel e de toda a comunidade. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
Pela fé, que é conhecimento de Deus, o comportamento se torna condizente com a sua vontade, em particular através da caridade, que se apoia em quem deu a própria vida para nos salvar, Jesus Cristo, razão de nossa esperança de felicidade. Que cada um de nós se deixe conduzir por Jesus, nosso mestre verdadeiro, aprendendo dele o caminho que conduz para Deus. Amai-vos como eu vos amei. Um bom domingo no Senhor, um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.